Olá, amigos. Eu estou aqui direto de Ribeirão Preto, nesse evento, o IFAMA 2025, um dos maiores congressos de discussão, debate técnico-científico sobre o futuro do agronegócio no planeta. E estou com a honra de ter aqui ao meu lado meu amigo Roberto Fava Scher, que é um dos fundadores da Harvard Business School, uma das referências, né? Embora novas referências na área de educação, tanto de graduação quanto corporativa, para o agronegócio nacional, e além disso um dos chairs aqui do IFAMA 2025, né? Ele que coordenou um dos painéis hoje de manhã, no primeiro dia, né? De um evento que dura hoje e amanhã, né? Com mais de 40 países representados, com 600, 700 pessoas aqui, um evento realmente espetacular. E hoje de manhã discutimos vários assuntos que eu quero trazer aqui um depoimento, né, do Beto, né, em função de todos os desafios que nós temos, né, esse ano, com as guerras, com o problema de suprimento, com a questão dos eventos climáticos severos, sobretudo lá no Sul. Beto, nos fale aí qual foi a tua avaliação dessa primeira parte aí do IFAMA 25. Não, eu vou falar, mas antes eu queria agradecer a possibilidade de estar com você, né? Se o evento está correndo bem, está tendo sucesso, é porque nós temos parceiros e pessoas extremamente capacitadas, que são líderes do agronegócio brasileiro, dividindo esse momento conosco, né? A gente não constrói nada sozinho e é um prazer enorme ser amigo do Vilvoc há mais de Alguns anos, né? 2 anos, né? Algumas décadas. 2 anos, né? E ter vocês conosco é extremamente importante. Bem, nós estamos aqui no IFAMA. O IFAMA é uma associação internacional de agronegócios que foi fundada há 35 anos pelo Ray Goldberg. E desde então... Criador do termo agrobusiness, criador, né? Do termo agrobusiness, do conceito de agronegócio, do conceito de agribusiness. E a gente nunca teve coragem, essa é a verdade, de trazer esse evento para o Brasil. Ele roda o mundo, né? E cada ano é num local. O ano passado foi na Espanha, 2 anos antes na Nova Zelândia, o ano que vem será na Irlanda. E você tem a comunhão da comunidade acadêmica e profissional discutindo os temas relevantes, como o Vilvoc comentou para vocês. Nós, obviamente, estamos extremamente preocupados nesse momento com as questões geopolíticas. Isso é uma pressão que vem acontecendo, a necessidade de continuar desenvolvendo as práticas de sustentabilidade. Então, não adianta extenuar o planeta, porque nós vamos ter dificuldades, e não vai ser a próxima geração, não, seremos nós mesmos, como o Vilvoc acabou de comentar sobre as mudanças climáticas. Temos o desafio da adoção rápida de tecnologia, né? Inteligência artificial está vindo aí. Eu gosto de citar que para aqueles que viveram, a inteligência artificial hoje está como no início da década de 90, é aquele computador tela verde ainda, é isso que está acontecendo. E a agricultura indo rapidamente, para a adoção de tecnologias. Então, esse tripé pessoas, sustentabilidade, tecnologia, num ambiente de incerteza, é o que trouxe todo esse universo enorme de pesquisadores, professores, profissionais do mundo inteiro. Nós temos mais de 40 países, tem gente da Nova Zelândia, tem gente da Austrália. Até da Coreia do Sul, né? Da Coreia do Sul, do Nepal. Temos um participante do Nepal, e eles vêm aqui para entender como é que se lida com um mundo turbulento, né? Talvez eles estejam vivendo há 100 dias, 150 dias, o que a gente vive há quase 500 anos, que é a mudança, né? Trabalhar, ser capaz de gerenciar os seus negócios, buscar produtividade, buscar sustentabilidade em um ambiente extremamente turbulento. Então é nesse foco que estão sendo as discussões. A gente entende e aprende as demandas que eles estão trazendo,
mas eu garanto para vocês que eles estão aqui para aprender também, né? Muito bom. Eles vieram para saber o que nós estamos fazendo num ambiente onde é possível o Brasil se consolidar, que é ser o celeiro do mundo, que é ser esse grande fornecedor de alimentos. Nós não seremos competidores em inteligência artificial, nós não seremos competidores em carros elétricos, mas em agronegócio, se uma tecnologia não foi desenvolvida lá no celeiro, ela precisa imediatamente, no dia 2, foi desenvolvida nos Estados Unidos, no dia 2 ela precisa estar no Brasil sendo aplicada. Então, nós estamos à frente e chegou a hora de mostrar ao mundo isso tudo, e é isso que os painéis da manhã nos trouxeram. Beto, muito bom, e foi muito legal ver o case da Amage, da Ouro Fino, do frigorífico Minerva, mas me chamou muita atenção o que foi apresentado pelo colega de vocês da Mark Strat, do case do algodão, né? E todo o envolvimento na cadeia produtiva, desde o produtor até os grandes players, digamos assim, de confecção e varejo. Inclusive a nossa Renner, né, foi citada aí nessa toada aí. Como é que você vê essa estruturação e essa conexão, né, de rastreabilidade, de certificação, todos eles falando de ESG e de certificações de padrão internacional para poder, né, levar os nossos produtos para além das commodities, ou seja, produtos de alto valor agregado para os mercados mais exigentes do mundo. Como é que você vê essa experiência e você acha que isso está, digamos assim, num começo de uma nova etapa de maturidade do nosso agronegócio brasileiro? É interessante, muito interessante essa sua pergunta, Vilvoc, porque eu estava agora mesmo conversando com o professor Hernan Palau, da Universidade de Buenos Aires, e ele querendo entender o quanto que as empresas brasileiras estavam efetivamente atuando como elas colocam, o quanto que é coisa para inglês ver, né? E a minha posição para ele foi muito clara. Você não consegue muitas vezes adicionar preço premium porque o consumidor não está disposto a pagar, mas existe toda uma movimentação da sociedade em prol dos esforços de sustentabilidade que acabam gerando uma obrigação nos dias de hoje, né, das empresas adotarem práticas sustentáveis que possam permitir que elas compitam no mercado. Isso, tecnicamente, é quase, eu gosto de usar dois termos em inglês, vocês me perdoem, mas ticket to win e um ticket to play, né? É uma entrada para vencer e uma entrada para participar do mercado. Hoje, uma empresa que não estiver adotando práticas sustentáveis, ela está fora do jogo. Ela não vai conseguir se estabelecer. E para que isso seja comprovado, a gente acaba tendo que necessariamente recorrer às certificadoras internacionais, que são acreditadas pelos europeus, de que as práticas que nós estamos fazendo aqui são aceitáveis por eles. Inclusive, né? Te interrompendo aqui, inclusive eu acho que é nesse sentido que há uma pressão brasileira e do próprio Mercosul desse fechamento do acordo União Europeia-Mercosul para buscar esses estándares de qualidade para a gente conquistar mercados como a Ásia, por exemplo, que tem hoje um impulsionamento, maior renda, né, per capita e que vão exigir digamos assim, produtos mais sustentáveis. Para finalizar, queria te falar uma coisa, queria ver a tua opinião sobre, estamos às vésperas da COP30, que vai acontecer em Belém, em novembro. Foi comentado aqui pelo presidente do ICA, né, o diretor-geral do ICA, sobre quais são as nossas tarefas ou demandas dentro desse período bastante conturbado que nós estamos vivendo aí, de guerras e de desacertos a nível multilateral de comércio. Né? Como é que você vê o nosso posicionamento? Um termo que também se usa muito hoje no jargão aí do mercado, que é o greenfishing, né? Essa ideia de inglês ver, né? O quanto realmente nós já estamos fazendo diferença na percepção de investimento e de capacitação das nossas cadeias de produção articuladas no agro, seja na área de grãos, seja, falamos do case da SLC, né, hoje com o Pavinato, enfim,
também de proteína animal, né, com gado, enfim, e aqui em São Paulo, onde reina a cana-de-açúcar, o café e a laranja, né? Como é que você está vendo esse movimento e qual expectativa você tem para que a gente possa, digamos assim, ser um condutor desse debate internacional na COP30? Isso faz parte desse ambiente que a gente está discutindo aqui dentro, né? Faz parte. Eu acho que esse ponto é fundamental. Eu tenho uma visão extremamente crítica do momento que nós estamos passando. Eu não acho que são questões pontuais. Eu entendo que o cenário base deve ser um cenário de encrudecimento de relações entre países, mesmo que não seja, obviamente nós estamos no limite da guerra, mas mesmo que você não tenha guerra, você vai ter negociações lado a lado cada vez mais críticas. Isso vai contra os esforços dos últimos 50 anos de globalização, livre comércio e afins. Óbvio que as cadeias globais não vão desaparecer porque elas estão estruturadas, é impossível você derrubá-las por vontade própria, né? A realidade se impõe, como eu gosto de dizer, mas a visão de colaboração vai estar cada vez menor. E isso nos leva a entender que no Brasil a gente tem um soft power, que não é só a diplomacia, mas é a capacidade de produção de alimentos, que nos posiciona muito bem nesses movimentos. A gente tem que ser muito inteligente, né, e atuar de uma forma de estar próximos de todos, entender a relação, mas sermos fortes o suficiente para tomar posições diplomáticas favoráveis a quem produz e não tão ideológicas. E, por fim, a questão da COP30, né, talvez a principal mensagem que a gente vai deixar desse evento para a COP30 é que a agricultura tropical brasileira, regenerativa, né, ela é parte da solução e é a principal alavanca da solução que o Brasil tem para dar ao mundo. Ele não é o problema, ela é parte da solução. A gente precisa mudar essa mentalidade de que a agricultura é o problema. A agricultura não é o problema. A agricultura é quem captura muito menos o carbono. Produtor, né? Muito menos o produtor. Eu acho que é bom frisar aqui a mensagem do grande líder do agro, Roberto Rodrigues, que vai estar aqui conosco amanhã, né? Quando ele fala que o Brasil é um grande promotor da paz através dos alimentos. Enquanto temos nações aí produtoras de armas, nós produzimos paz, né? E eu acho que isso que talvez nós temos que melhorar a nossa parte de comunicação. E aí não vou deixar de escapar aqui com esse meu nobre colega, fundador da Harvey. Nós estamos aí numa aproximação de uma parceria grande com a nossa PUC, Tecnopuc, para que a gente possa levar toda essa competência de décadas que São Paulo, através de Piracicaba, do Grupo Pensa e agora da Harvey, né? E Mark Strat, que você é um dos fundadores também, você é a história viva desse processo junto com o Marcos Fava Neves, primo, né? São os primos Fava, né? Como é que você vê, Beto, a percepção e o olhar de oportunidade dos jovens? Porque a gente já está indo, né, para, digamos assim, para nossa maturidade. Eu estava dando risada. Inclusive, ó, aqui, ó, vou fazer um furo aqui, ó. O homem está até com perneta aqui. Foi andar de skate com essa idade, né? Ele é mais 26. Novo, ele é mais novo que eu, né? Mas, Beto, como é que tu vês assim essa meninada que vai pegar esse rojão na mão, né? Como é que você vê o nível de preparo, o nível de entusiasmo, o nível de competência para ser um player internacional, para que a gente não seja mais importador somente de tecnologia, que a gente possa gerar conhecimento e ser referência internacional nessa área. Como é que vocês veem o exemplo da meninada que está chegando dentro da Harvard? Primeiro, foi muito bonita a forma de você falar que nós estamos velhos. Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, né? Outro dia me chamaram de veterano. É isso aí. Tá igual um veterano, né? E a gente
na verdade, vem caminhando juntos, construindo as coisas em conjunto, de uma forma aberta, colaborativa, honesta. E é por isso que a gente é capaz de atrair pessoas boas como você, né, para tentarmos construir coisas juntas e desenvolver o bem de todos, né? A gente E a meninada, o que tu tá a achando? gente está enfrentando uma situação de mudança geracional, né? A primeira vez que a gente vem enfrentando 4 gerações de pessoas, né? Sim, com perfis diferentes, com né? perfis muito Hoje, diferentes. chegando os milênios aí. E eu posso dizer que eu vou contar 2 causos, né? O primeiro causo da Mariano Gino, uma aluna nossa de primeiro ano, né? Um dos pioneiros, as famílias que acreditaram num sonho, né? De quem a gente tem muito orgulho. Um dia, toda brava, com a aula de filosofia, ela saiu, me encontrou no corredor e perguntou assim: Beto, por que eu tenho que estudar filosofia? E isso me marcou muito, porque a resposta geração X seria porque o MEC mandou, né? Tá na grade. Tá na grade e você tem que estudar filosofia. Mas Deus iluminou, quando toca a gente, né? E eu virei para ela e falei assim: porque você precisa aprender a pensar, porque a resposta está dada. Não é o chat GPT que vai te dar, né? A resposta não, o chat GPT vai te dar a resposta, mas você precisa ser capaz de fazer a pergunta certa e de avaliar se aquilo que está sendo devolvido é verdadeiro. Hoje em dia, com aquele simulador com o criador de vídeos, aquele Veo 3, com a Marisa Mayô, aquela coisa toda, que você não sabe mais o que é a realidade. Exatamente. Então nós temos que voltar, a gente volta lá na filosofia, lá em Aristóteles, para passar a questionar o que é verdade. E aí o ser humano, ele precisa se desenvolver para que ele seja capaz de avançar. E isso a gente tem visto com a meninada. A outra coisa que eu posso deixar de recado foi a história que eu acabei de contar para o pessoal da Cap Júnior, da Unesp Jabuticabal, né, que é fome. A gente precisa ter fome, precisa ter vontade, precisa ter motivação. Sangue no olho, né? Sangue no olho. E isso muda vidas. Eu estava contando que é o segundo caso que eu vou contar, né? Há uns 7 anos atrás, eu estava fazendo um projeto para a Apex da Nova Zelândia, que é a New Zealand New Zealand Trade and Enterprise, e tinha uma parte de análise de pecuária que a gente não tinha muito background, muito apoio. E aí eu liguei, eu falei assim, eu vou contratar a Júnior de Jabuticabal. E eu liguei para a Júnior e deixei um recado, não me lembro se foi no WhatsApp ou no e-mail, alguma coisa assim, né? E de repente, 3 horas depois, me liga um menino falando assim: olha, eu faço parte da Júnior aqui e tal, mas você não tem um estágio? Eu falei assim: pode ser, melhor do que a Júnior, já vem aqui como estágio, né? E ele foi contratar, isso foi num sábado, na segunda-feira ele começou a trabalhar, né? E esse menino hoje, ele trabalhou 7 anos na MarkStrat, fez essa curva, né? Ele trabalhou 7 anos na MarkStrat, ele foi para Purdue, está fazendo o mestrado, o Master of Science dele, na Purdue University, e a vida dele foi porque ele respondeu uma mensagem de alguém que estava procurando, estava oferecendo uma oportunidade, ele respondeu em 3 horas. A presidente da Cap Júnior, a presidente da empresa foi me procurar 1 mês depois que eu tinha ligado para ela. Eu falei assim: minha querida, infelizmente o bonde passou e já estamos, inclusive, entregando o relatório. Então, vontade, né? Capacidade analítica, para mim, é o grande desafio que essa geração tem. Cara, muito obrigado pelo teu espaço, né? Agora vai sentar para descansar essa perna. Preciso. E vamos continuar aqui. Amanhã faço um novo release do fechamento desse evento histórico para o Brasil, né? E que seja o primeiro de muitos, né? E que essa parceria Harvey, MarkStrat aqui com o Tecnopuc, com o Celeiro e com a PUC
seja uma realidade muito em breve. Vocês vão ouvir falar sobre isso. Eu preciso, grande abraço. Eu preciso contar, antes de terminar, eu preciso contar um segredo aqui que ele não está sabendo. É a primeira e a última vez que eu faço esse evento. Se for voltar para o Brasil, vai ser outra pessoa. Você vai contratar esse menino de Purdue agora. Pode ser, que seja ele. Once in a lifetime. Um abraço, pessoal. Nos vemos amanhã. Até!